Atenção, Péricles, você governa cidadãos livres, cidadãos gregos de Atenas. Bom, pessoal, com essa frase, eu quero trabalhar com vocês um pouco a ideia da liderança. E por que eu selecionei essa frase para começar? Porque um dos maiores erros que nós cometemos quando nós estamos conduzindo uma equipe é justamente tratar os nossos liderados como se eles fossem pessoas pouco inteligentes, ou se não pessoas que não tivessem uma liberdade, pessoas que não tivessem ideias próprias. Daí, as regras, a condução, ela fica muito militarizada. E isso gera um grande problema. Porque nenhuma equipe que é conduzida dessa maneira sobrevive ao tempo. Todo esse nosso bate-papo de hoje, ele está sendo baseado em uma obra do filósofo romano chamado Plutarco, que se chama justamente Como se tornar um líder. Então, nessa obra, Plutarco, ele, na verdade, escreveu 3 textos que foram compilados. E Plutarco, ele teve uma vida muito cheia de ideias, muito rica. Ele, inclusive, criou um livro chamado Vidas Paralelas, no qual ele faz uma relação entre um personagem grego e um personagem romano, tentando compreender bem como essas pessoas que foram tão importantes pela história impactaram aqueles que estavam ao seu redor. Então, a partir de todas essas ideias de Plutarco, a gente vai traçar algumas características que seriam muito importantes para que cada um pudesse ter parâmetros para se tornar um líder melhor. Então, em um dos primeiros textos de Plutarco, ele fala sobre a diferença entre um líder culto e um líder inculto. Aqui eu estou usando os mesmos termos que ele utiliza nos textos, para que quando vocês forem pesquisar, vocês possam encontrar as referências. E ele vai dizer que o líder inculto, ele tenta dominar as pessoas pela sua força. É justamente nesse sentido que foi falado para Péricles tomar muito cuidado com a forma como ele conduzia os cidadãos de Atenas, porque não basta ser na força. Então Plutarco fala que um líder inculto, ou seja, aquele líder que não se ocupa dos seus liderados, ele utiliza a força na voz. Ele vai querer ganhar as pessoas no grito. Ele vai querer fazer com que as pessoas o obedeçam porque simplesmente ele está mandando. Mas, como eu disse antes, isso não vai gerar um espírito de equipe que vai fazer com que aquela equipe dure durante o tempo. Uma outra característica muito importante do líder inculto é que ele pensa mais em si do que nos outros. E isso é muito complicado, porque se nós estamos falando de um grupo, seria muito importante que a ideia da unidade, a ideia da totalidade fosse preponderante. Hoje em dia, infelizmente, nós podemos olhar na nossa sociedade e vermos o quanto é comum essa postura de o líder se preocupar primeiro consigo mesmo e depois com os demais. E o que nós notamos? Bom, infelizmente uma sociedade fragmentada. Uma sociedade em que cada um está muito preocupado em garantir os seus próprios interesses, e isso faz com que, à medida que o tempo passe, a gente não tem grandes construções, e aqui eu não estou falando simplesmente dessas construções físicas, mas de grandes projetos humanos sendo criados. Só que não é só isso. Plutarco também diz que o líder inculto, ele não vai gerar liberdade nos seus liderados. E esse é um aspecto difícil. Afinal de contas, se eu permito que os meus liderados tenham liberdade, eu não estaria justamente deixando de lado o princípio do grupo, o princípio da unidade? Mas a resposta é não. Se eu tenho um grupo em que o líder consegue perceber as características pessoais de cada um e permitir que cada um desenvolva aquilo que lhe é natural, aquilo que é próprio da sua essência, e essa essência ela possa ser realizada, esse grupo vai ser muito mais rico. Imaginemos uma orquestra. Eu tenho em uma orquestra violinos, violoncelos, flautas, oboés, e cada um daqueles músicos tem um papel, tem uma essência. E para expressar aquilo que está escrito na partitura, para interpretar a música que está ali, o músico, o instrumentista, ele tem de ter uma certa liberdade.
Ele tem que poder ler aquela partitura e dizer, nossa, aqui a gente precisa de um pouco mais de impulso, aqui a gente vai colocar um pouco mais de ralentado. É óbvio que o maestro, que simboliza esse líder, ele vai ver todos os músicos e ele vai conseguir criar uma harmonia entre todos. Mas a liberdade individual, ela é imprescindível, porque sem ela nós não teremos liderados, sem ela nós teremos escravos. Que é uma palavra que hoje todos temos muito medo, mas no fundo, penso que cada um de nós, infelizmente, acaba vivendo situações em que essa escravidão se apresente. Então, para Plutarco, sempre que nós temos um líder que não se preocupa com seus liderados, que pensa primeiro em si, que não tem uma possibilidade de garantir que cada um exerça o seu papel da melhor maneira possível, que também usa o seu tom de voz, o seu tom de mandamento para definir como as posturas das pessoas devem ser, isso não é um bom líder. Ele chama isso de um líder inculto. Então, como nós poderíamos desenvolver essa característica da liderança se nós temos, às vezes, um papel para cumprir dessa maneira, que não seja de uma maneira inculta, que não seja de uma maneira equivocada? O primeiro aspecto muito importante da liderança é garantir que o líder seja capaz de fazer tudo, mas não de qualquer jeito. Hoje eu vou usar com vocês muito esse exemplo da orquestra, porque eu acho que ele fica bem evidente. E aqui nós conseguimos enxergar o quanto a figura do maestro é importante. O maestro, ele não precisa saber tocar todos os instrumentos, mas é importante que ele tenha uma noção básica de cada um deles. Só que mais do que isso, o maestro ele precisa também se comprometer com o grupo, com a orquestra. Então imaginem se ele reúne todos para fazer um ensaio e chega uma hora atrasado. Quem acreditaria em um maestro dessa forma? O líder, portanto, ele precisa ser aquele primeiro que chega e o último que sai. Ele precisa se comprometer com o bem-estar de todo o grupo. Ele precisa estar presente para fazer com que a sua presença seja um modelo, uma inspiração. E isso vai fazer toda a diferença. Já viram quando nós falamos da história e nós falamos daqueles grandes guerreiros que estavam ali nas guerras? O que sempre nos impacta é justamente a presença desse guerreiro à frente do campo de batalha. Quando nós assistimos a um filme épico e aí nós vemos lá na frente de batalha aquele general, a gente olha e fala, nossa, que interessante. E por que aquele povo consegue as vitórias nas guerras? Em grande medida porque o general está lá na frente, o general está conduzindo todos. Ele demonstra que ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas não de qualquer maneira. Porque um general precisa ser um bom general. Um maestro precisa ter um conhecimento básico da música, senão ele não vai ser capaz de ser maestro. Ao longo da história a gente vai encontrar vários exemplos nesse mesmo sentido. Também existia um outro romano chamado Epaminondas que governou Tebas na época em que essa cidade egípcia já estava no domínio de Roma, e se diz que ele, no meio de uma situação de calamidade pública, decidiu sair às ruas limpando as fossas sanitárias. E isso causou uma estranheza enorme, afinal de contas, um governante saindo à rua para limpar as fossas. Mas ao mesmo tempo isso gerou uma grande força, tanto para o governante quanto para a própria cidade. Porque os cidadãos pensavam, se o meu governante está na rua fazendo isso, eu preciso aportar. Então essa primeira ideia de que o líder precisa estar à frente, o líder ele precisa estar conduzindo o processo, se comprometendo profundamente, é um elemento imprescindível nos nossos dias atuais para garantirmos essa capacidade de liderança. Quando o líder ele não pensa assim, ele vai pensar em si mesmo. E quando ele pensa em si mesmo, ele começa a colocar todo o grupo, toda a equipe para satisfação dos seus próprios interesses. E aí é muito interessante porque Plutarco também diz que os cidadãos percebem quando o líder age dessa maneira. E muito embora os cidadãos estejam ao lado daquele líder fazendo o que ele peça, eles estão à espreita do momento em que aquele líder vai cometer um erro e que ele não será mais necessário.
Então isso é muito interessante. Às vezes a gente pensa que por estarmos em uma situação de condução, ninguém percebe os nossos verdadeiros motivos. Ninguém compreende por que exatamente nós estamos fazendo aquilo. Só que se eu estou com um grupo que convive comigo dia a dia, é muito provável que as pessoas elas passem a perceber quais são as minhas reais motivações. E se as minhas motivações elas são egoístas, aquele grupo pode até estar comigo porque não tem uma outra alternativa. Mas na primeira oportunidade, esse grupo não vai mais querer estar comigo. Já viram como isso é interessante nos dias atuais? A gente vê ali uma equipe de uma empresa, a gente vê um grupo atlético que seja, todo unido em torno de um treinador, todo unido em torno de um líder, mas na primeira oportunidade que aquela pessoa que está na condução, ela comete um erro, todos se voltam contra ele. E aí muitas vezes nós nos questionamos, nossa, mas como assim esse grupo fez isso? Por que que ele fez isso? Bom, aqui poderíamos avaliar um pouco se realmente a postura de liderança ela era baseada no propósito da equipe ou se ela era baseada no propósito individual daquele quem conduzia. Bons líderes, bons gestores de equipe estão sempre à frente e depois que eles passam, eles deixam em todos os seus subordinados, em todos os seus colaboradores, um sentimento de gratidão. Já viram como eventualmente a gente também consegue perceber isso? A gente vê uma pessoa que conduzia um grupo e aí de repente ela se aposenta. E todos falam daquela pessoa com muita saudade, com muito requinte até, porque ela desenvolveu um trabalho maravilhoso. Então o líder, ele sempre pensa no grupo. O bom líder, é claro. E quando ele pensa no grupo, o seu nome vai ser relembrado ao longo da história. Contudo, o líder, ele precisa ter uma característica importante, a capacidade de expressão. Além do exemplo, que é extremamente importante, o líder ele precisa saber se comunicar. Plutarco diz que o líder com sua voz incita, porque quando ele fala, ele desenvolve um pensamento de modo que as pessoas que estão com ele conseguem acompanhar. Provavelmente isso já aconteceu com vocês, de estarem conversando com uma pessoa e de repente a gente parar e falar, nossa, não estou nem conseguindo acompanhar o que essa pessoa está querendo me dizer. Isso é um pouco a dificuldade no uso das palavras. Pelo contrário, quando a gente olha na história pessoas que têm esse dom da fala, o dom da comunicação, nós verificamos que essas pessoas são capazes de conduzir multidões, até mesmo para aquela direção que não nos parece muito acertada. Mas a capacidade de comunicação, o saber pensar e o saber expressar são elementos necessários no dia a dia daquele que conduz uma equipe. Agora percebam que se nós trabalhamos simplesmente com a nossa fala e nós não trabalhamos com a nossa mente, as nossas palavras serão vazias. E isso se chama de retórica. Portanto, a um líder não basta que ele fale bonito. Ele precisa, além de falar bonito, ele ter o que falar. E a isso se chama oratória. Oratória é um termo muito bonito porque ele vem do latim horácio e significa oração. Portanto, quando uma pessoa ela tem o que falar e ela tem a forma como falar, ela consegue conectar aqueles que a ouvem com as ideias, que seria o elemento mais sagrado que existe. O líder, portanto, ele deveria ter as ideias muito claras, a mente muito coesa, para ser capaz de olhar uma circunstância e explicar da melhor maneira possível para que aqueles que estão sendo liderados por ele possam compreender. E aqui, na comunicação, tudo é importante. A língua é importante, a utilização correta do vocabulário é importante, a síntese das ideias é importante. Voltando ao nosso exemplo da orquestra, imaginem se nós temos uma orquestra brasileira e um maestro iraniano e ninguém sabe falar um com o outro. A comunicação ela vai ser muito difícil. Então, quanto melhor o maestro souber se comunicar com os músicos, mais ele conseguirá extrair daqueles músicos para realizar uma boa música. Mas não basta.
Imaginem se o maestro estiver na frente de um músico e fala: você aí, ó, pega esse negocinho na sua mão e passa nesse negocinho que tá. O músico não vai nem compreender, porque existem nomes para tudo. Existe o nome, o arco, existe o nome e a corda. E se o maestro não tem esse conhecimento técnico, se ele não tem essa essência, ele não vai ser capaz de trazer isso à tona para indicar. E além de tudo, o dom da palavra, ele também está relacionado com a nossa capacidade de fazer com que o outro compreenda. Às vezes nós temos pessoas que têm uma mente muito calculista. E quando nós explicamos algo para essa pessoa, nós temos que utilizar exatamente essa estrutura. Outras vezes nós convivemos com alguém que já tem uma sensibilidade mais aflorada, e quando nós vamos explicar algo, nós temos que considerar essa sensibilidade. Então a capacidade de dizer, a capacidade de transmitir se relaciona em grande medida com a nossa clareza mental e também com a forma adequada. Afinal de contas, um líder deveria ter algo muito importante para falar para aqueles que estão com ele. O líder deveria ter uma joia em suas mãos. E uma joia, um diamante, quando é concedido a alguém, deve ser concedido em uma caixa de veludo, com um laço bonito, não jogado na testa. Um diamante, por mais que seja diamante, se ele é jogado na testa de uma pessoa, aquele que recebeu o diamante não vai gostar daquilo que recebeu. Então o líder, ele precisa ter o que falar e a forma como falar. Aqui entra também uma ferramenta imprescindível na convivência humana que se chama cortesia e que hoje em dia, infelizmente, também está sendo deixado de lado em muitas situações. Nós precisamos saber como nos relacionar com as pessoas. É importante seguir determinadas regras que sim, são frutos de convenções sociais, mas que são frutos daquela nossa cultura. Então, se eu quero garantir uma boa comunicação com o grupo que eu estou conduzindo, eu preciso saber como aquela pessoa ela vive. Porque se ela é uma pessoa que gosta de descansar depois do almoço, por exemplo, e todos os dias depois do almoço eu ligo para aquela pessoa, eu vou gerar uma indisposição. E será que realmente não seria possível falar com essa pessoa um pouquinho depois? Será que eu não posso desenvolver essa característica da cortesia? Então vamos lá. Duas questões muito importantes até agora para a gente não perder o fio da meada. O bom líder, ele precisa desenvolver essa sua iniciativa de estar diante do seu grupo e ele também precisa ter uma boa capacidade de comunicação. Só que não é só. O líder, ele também precisa saber que ele não é Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? O líder não é porque está à frente de um processo, não é porque está à frente de um grupo que pode fazer aquilo que ele bem entende. Plutarco, em um dos seus discursos, ele fala: quem governa o líder? Quem é esse que faz com que o líder ele tenha que seguir determinados padrões, determinados caminhos? E logo na sequência ele responde. Ele diz que a lei é essa rainha que governa o líder. Mas isso é um ponto que a gente precisa compreender. O que é essa lei? Essa lei seriam as regras de onde nós estamos. Imaginem, portanto, que, falando da nossa orquestra, o maestro ele precisa seguir as leis da música. Ele não pode querer criar novas regras musicais porque ele está conduzindo uma orquestra. Isso não faria o menor sentido, até porque afastaria ele mesmo e todos os seus músicos da possibilidade de conversar com outras pessoas, de serem compreendidos através da música. Então o líder ele precisa estar sempre muito atento no local onde ele está, porque ele não pode ser um líder totalitário. Ele não pode tirar as coisas da sua própria cabeça e dizer, não, vou fazer assim porque eu sei de tudo. Não, ele está incluído dentro de um grupo maior. E se nós não sabemos qual é esse grupo maior no qual nós estamos incluídos, Plutarco dizia que a principal lei que nós precisamos obedecer como líder são as leis da natureza. Então, um líder, portanto, ele nunca poderia ser uma pessoa egoísta, porque na natureza nós não percebemos esse egoísmo, nós percebemos, pelo contrário, uma generosidade. O líder, ele nunca poderia ser desordenado, porque quando nós olhamos a natureza, a gente sempre percebe a ordem. Um líder, ele não podia ser uma pessoa que desrespeita as pausas, que desrespeita os ciclos, porque quando nós olhamos na natureza, nós vemos que o dia sucede à noite, as estações se sucedem, os meses se sucedem, e tudo
transforma-se à medida dos ciclos. Então, quando o líder, ele percebe que, na verdade, ele também é um liderado, e ele é um liderado da natureza, ele vai conseguir exercer a sua função da melhor maneira possível. Ele vai conseguir compreender aquele papel que lhe cabe, e esse papel será executado da melhor maneira possível com as pessoas que estão com ele no grupo. Então, sempre que nós estamos diante de um processo e nós pensamos que nós podemos fazer o que queremos porque eu estou aqui na frente e eu digo como as coisas vão ser, isso é um pensamento equivocado. Nós deveríamos sempre pensar, eu estou aqui na frente, mas eu estou aqui na frente por quê? Qual é o grupo a que eu pertenço? O que eu represento estando aqui na frente? E a minha atitude deveria ser coerente com essa ideia. No fundo, a gente sempre vê que os seres humanos eles estão se estruturando dentro dos preceitos éticos. E é isso que todos buscamos. Até mesmo hoje, nos órgãos governamentais, nas empresas, a gente percebe o quanto se fala de ética. Porque ética é uma lei que existe na natureza. É o sentido de aperfeiçoamento humano. Então, um líder nunca poderia ser antiético. Se ele o fosse, ele estaria se opondo à grande lei que o governa. Um líder, ele também precisa ter como característica uma ocupação profunda com o bem-estar e com o desenvolvimento dos seus liderados. Quando nós falamos daquele líder inculto, que é a forma como Plutarco chama, ele sempre está preocupado muito consigo mesmo. Ele está sempre numa postura muito egoísta. Mas o bom líder, ele vai olhar os seus governados e ele vai pensar como cada um deles pode se desenvolver da melhor maneira possível. Porque se eu tenho uma orquestra e eu estou ocupada em fazer com que os músicos que compõem essa orquestra se aperfeiçoem, a orquestra também será aperfeiçoada. Aqui Plutarco faz uma relação interessante que também é bastante comum na literatura, de que o líder é um pastor. E ele então vai fazer esse processo de condução. Vejam que ele conduz. Um bom pastor é uma pessoa que está conduzindo o seu rebanho, não está batendo no seu rebanho. Então o líder ele deveria conseguir enxergar a essência de cada uma das pessoas para que essas pessoas elas possam se desenvolver. Vejam que o desenvolvimento pessoal não está relacionado com a satisfação de um interesse do líder. Porque quando isso acontece, o líder ele não está preocupado com o desenvolvimento pessoal dos seus liderados, mas ele está sendo simplesmente egoísta. Então, sempre que nós estamos em um grupo, é necessário perceber que quando se desenvolve uma parte daquele grupo, todo o grupo se desenvolve. E quanto mais felizes estão cada uma das pessoas que compõem aquele grupo, mais eficaz, maiores resultados aquele grupo trará. Marco Aurélio, que também foi um filósofo romano, ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, mas não necessariamente o que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Aqui é a mesma ideia. Então o líder, aquele que está à frente, ele vai olhar as pessoas que estão com ele e vai dizer, você tem uma capacidade de comunicação muito grande, então vamos melhorar essa capacidade de comunicação? Afinal de contas, a gente sempre pode aperfeiçoar algo. Não é porque eu tenho uma capacidade inata que isso ainda não pode ser aprimorado. Então o líder eles têm que estar sempre ocupado em pegar cada uma das pessoas que compõem a sua equipe e tentar fazer com que elas se desenvolvam da melhor maneira possível, para extrair ainda mais o que há de melhor dentro de si. Isso daqui também responde a uma lei da própria natureza, porque quando nós vemos a natureza, nós percebemos que a natureza está num processo de evolução constante. O que é a evolução? O aperfeiçoamento. Então, se a natureza está em processo de evolução, nós que somos seres humanos que participamos da natureza, também precisamos estar em processo de evolução. Se nós somos seres humanos e estamos dentro de uma equipe, essa equipe deveria possibilitar a nós uma continuidade do nosso processo de evolução. Isso tudo que eu falo às vezes pode nos deixar até um pouco chateado, porque a gente olha ao nosso redor e nem sempre nós vemos essas questões acontecendo. Às vezes, na maioria das situações em que a gente olha ao nosso redor, na verdade a gente vê momentos de egoísmo, momentos em que uns tentam se aproveitar dos outros.
E é curioso porque ao longo da história nós conseguimos constatar que quando uma sociedade ela se desenvolve dessa maneira, ela não consegue gerar uma linearidade, ela não consegue gerar uma constância na evolução. Ela está sempre travando, porque quando um novo líder chega naquele grupo, ele fala, ah não, agora vai ser do meu jeito. Muda tudo que foi feito para trás e vamos reiniciar. Então a gente não tem uma sequência, uma constância, uma perseverança no desenvolvimento dos grupos. Mas isso é algo que está também em nossas mãos e que a gente pode trabalhar a respeito. Aqui também tem um outro aspecto que eu não posso deixar de ressaltar, que às vezes você que está vendo essa nossa palestra vai falar, ah, mas eu não lidero nada, então essa palestra ela não se refere a mim. Cuidado! Acho que a gente sempre lidera algo em alguma medida. Se a gente tem um funcionário dentro da nossa casa, se a gente tem uma equipe dentro do trabalho, se a gente está organizando uma festa, naquele momento nós somos líderes. E naquele momento nós poderíamos desenvolver o melhor que existe dentro de nós, para que a atividade seja feita da melhor maneira possível e todas as pessoas que compõem aquela atividade também estejam se desenvolvendo na sua maior plenitude como seres humanos. Então, nunca deixem de lado, falando, ah, não, eu não sirvo para isso, eu nunca vou estar nessa situação, porque o aperfeiçoamento humano, que também é a base do aperfeiçoamento do líder, pode ser praticado em qualquer circunstância que nós estejamos passando. Por fim, o último elemento que eu queria trazer para vocês é que o líder ele precisa saber que não está sozinho. E isso tem muito a ver com o que nós falávamos há pouco. Então, sempre que eu entro em um lugar e eu decido mudar tudo porque eu quero ser inovadora, às vezes eu estou deixando uma tradição que foi já realizada, que foi conquistada de lado. Eu perco toda aquela energia que já se estruturou. Bom, e para terminar, é muito importante um outro elemento que Plutarco trabalha, que é a importância de o líder estar vinculado à tradição humana. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, como seres humanos, fazemos parte dessa grande família que já teve muitas experiências. Então, quando nós olhamos no passado, aprendemos com tudo aquilo que já aconteceu, seja com os bons exemplos ou também seja com os erros para evitarmos novos equívocos, nós estamos garantindo que a energia ela flua de uma maneira mais natural. Afinal de contas, é muito impactante estar em um grupo em que a cada momento a gente tem um rompimento de caminhada porque um novo líder chegou. Então nós percebemos por toda essa obra de Plutarco que ele trata do ser humano como componente de uma grande história. E a liderança ela é baseada não simplesmente nas nossas próprias percepções, mas é uma ciência. É uma ciência que precisa ser estudada, é uma ciência que precisa ser praticada e que precisa ser compreendida. Por isso, na verdade, todo esse nosso bate-papo, ele é uma pequena síntese do curso que foi lançado na nossa plataforma de streaming, a Acrópole Play, que vocês encontram o link para inscrição aqui logo abaixo. No curso, nós vamos trabalhar todas essas ideias com muito mais profundidade, sempre baseados nessa obra de Plutarco, Como se tornar um líder. A grande diferença é o tempo que nós dedicaremos a cada um desses temas no curso e também os variados exemplos, além de leitura de trechos selecionados que compõem o livro. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui e espero todos vocês lá no Acrópole Play.